17 de julho, iniciamos a novena de Nossa Senhora do Carmo. Esses 9 dias de oração que vamos viver daqui até a festa devem nos ajudar a crescermos no amor a Nossa Senhora, a nossa mãe, a crescermos no conhecimento do seu coração, a admirarmos nela toda a obra da graça de Deus e sua correspondência. E deve nos levar, sobretudo, a nos dispor a imitá-la, a imitar nas suas virtudes. Todos nós, devotos da Virgem Maria do Carmo, Virgem do Carmo, trazemos o escapulário, E se não trazemos, esse ano vai ser uma oportunidade muito boa de poder impor o escapulário. O escapulário, esta veste que as irmãs usam, sobre o hábito. Aliás, o escapulário é o próprio hábito das carmelitas, este pano marrom que elas têm, que elas usam em cima dos ombros, a escápula, conta disso. O escapulário é um hábito, E o nosso escapulário, que a gente coloca também sobre os ombros, é um hábito, uma miniatura daquilo que as irmãs usam, Que foi revelado, foi entregue por Nossa Senhora a São Simão Stock. E usar este hábito, usar este escapulário, é nos revestir da Virgem Maria, das suas virtudes, diga-se, Revestir-se dela é revestir-se das suas virtudes. Veja que grande graça assemelharmos-nos a Nossa Senhora, a Virgem Maria. E uma das grandes funções do escapulário, do hábito do Carmo, é exatamente isso. É imitá-la, uma vida tal, vivida nas virtudes, que isso nos leve à salvação e a garantia de que ela nos dará esta graça. Portanto, nesses dias, vamos meditar, vamos admirar este esplendor do Carmelo, que é a Virgem Maria. Santa Teresinha, nos últimos colóquios, no dia 21 de agosto, no número 3, ela escreve bem assim a respeito da Virgem Maria. Ela está dizendo que se ela fosse sacerdote e fosse fazer sermões a respeito de Nossa Senhora, ela fala como que ela abordaria. Para que um sermão sobre Maria me agrade e me faça bem, preciso que veja a sua vida real, não uma vida suposta. E estou certa de que sua vida real devia ser muito simples. Mostram a Santíssima Virgem inacessível, quando deviam mostrá-la imitável. Fazer sobressair suas virtudes. Dizer que ela vive de fé como nós, dando as provas mediante o Evangelho onde lemos: e eles não entenderam o que lhes disse. E esta outra, não menos misteriosa: seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se diziam. Essa admiração supõe um certo espanto. Não estás de acordo, minha mãezinha, a madre? Então, Santa Teresinha fala de que a Virgem Maria deve ser imitável, apresentada para nós imitável, e fala exatamente da fé. E hoje a gente poderia ver exatamente a Virgem Maria como uma mulher de fé, para nós nos revestirmos dessa virtude dela. A Santa Teresinha fala, fazer sobre isso suas virtudes, dizer que ela vivia de fé como nós. A Virgem Maria, de fato, ela, por excelência, é uma mulher de fé. Ela sempre caminhou na fé. Ela viveu nesta fé e nesta confiança o tempo todo. Mas ela foi crescendo nesta virtude, Ela foi se desenvolvendo a ponto de chegar aos pés da cruz, onde ela fez a máxima doação de si, tornando-se mãe também de todas as almas, especialmente das almas dos batizados. Mas como que a gente vê essa realidade acontecendo em Nossa Senhora para permitir e querer e desejar que aconteça também em nós? O que é a fé?
A fé é uma virtude sobrenatural infundida por Deus em nossas almas, que tem como objeto o próprio Deus e, claro, sua palavra, sua vontade. É uma virtude infundida sobrenaturalmente, e é sobrenatural colocada nas nossas almas, para que a gente conheça a Deus, para que a gente conheça o seu amor, conheça os seus bondosos, amorosos planos sobre nós, e que, movidos por esse conhecimento e por esta atração, nós digamos sim e realizemos a vontade de Deus com a força e a graça dele. Veja então que se trata, em primeiro de tudo, verificar isso. É uma virtude sobrenatural que nos leva ao conhecimento e ao amor de Deus. Portanto, este conhecimento de Deus não é fruto de um esforço humano e nem de um simples exercício da nossa inteligência. Não obstante, sobretudo nos inícios da vida espiritual, da vida de oração, nossa inteligência ela participa de uma forma fundamental também. Quando nós queremos inclinar a nossa inteligência para se submeter a essa luz sobrenatural que Deus dá-nos para conhecer um plano seu, a sua vontade no concreto da nossa vida, para apreender a luz na palavra de Deus. Mas é uma ação da graça de Deus. Sobre o influxo da graça sobrenatural, nós conhecemos Deus e sua vontade. E aí somos convidados a responder e aderir à vontade de Deus. E foi isso que a Virgem Maria sempre fez. Como agrada a Deus quando nós cremos nele, e como ofende a Deus quando nós não cremos nas suas palavras. Que quando alguém chega para nós e diz assim, olha, é isso, aquilo e tal forma, e a gente fala, não acredita? O que a gente está pensando? Fala, ou essa pessoa não sabe o que está falando, é ignorante. Não é isso. Não é isso. Então essa pessoa ignora a verdade, a realidade. Ou então, se você não chama a pessoa de ignorante, né? Você fala, tá querendo me tapear, né? Você diz que essa pessoa está agindo de má fé, que ela está querendo te enganar. Sempre que a gente desconfia de alguém, ou a gente está chamando esse alguém de ignorante, ou de maldoso. Dá para perceber a ofensa que é a Deus a gente não crer nele, né? Ou que Deus não conhece, ou que ele quer tapear a gente. Quando a gente lê as Escrituras e vê aquilo, Nossa Senhora nunca pensou isso de Deus. Vamos ver um exemplo? O próprio ato da Anunciação. O anjo chega e fala à Virgem, saudando-a, de que ela seria mãe do Messias, do Redentor. E Maria acreditou nisso. Claro que ela quis, num primeiro momento, ver se aquilo era a vontade de Deus. Porque ela já tinha feito um voto de virgindade a Deus. Para agradar o próprio Deus. Inspirada pelo próprio Deus, ela fez um voto de virgindade. E agora o anjo vem dizer que ela vai ser mãe. Cabe isso naturalmente na razão humana? Ser virgem e mãe ao mesmo tempo? Não cabe. Por isso ela disse, como é que vai se dar isso? Se eu não conheço o homem, se eu fiz um ato, um voto de virgindade para agradar o próprio Deus, para ser esposa dele. Aí o anjo fala, não temas, o Senhor está contigo. Virá sobre ti o Espírito Santo e ele realizará isso em você. Você vai continuar virgem, mas também vai ser mãe.
acredita. E ela, vendo que aquilo era vontade de Deus, não titubeou. Não titubeou. Impossível para o ser humano? Sim, mas o anjo vai e diz, porque para Deus nada é impossível. E ela acredita nesta palavra. A gente vê que Zacarias, o pai de São João Batista, um tempo antes, viveu a mesma coisa, guardadas as devidas proporções, diferenças, no anúncio da concepção de João Batista. Ele não acreditou, ele duvidou e foi castigado com a mudez. Maria não. Ontem nós vimos Abraão também vivendo a prova da fé. Acreditou em Deus. Então Maria, com simplicidade, com desprendimento de si, com abertura do coração, ela sempre viveu a vontade de Deus. Ela meditava no coração. Ela tinha um olhar simples sobre a realidade. Procurava penetrar a profundidade dos acontecimentos. Não ficar na superficialidade. Não simplesmente ser conduzida pela sua razão natural para avaliar as coisas, os acontecimentos a respeito da sua maternidade, a respeito de José e ela perdendo o menino. Aí vai lá, Jesus fala, olha, eu devo cuidar das coisas do meu pai. E ela, nossa, eu preciso meditar sobre isso. E ela meditava e ia aprofundando cada vez mais no seu sim a Deus. Porque ela vivia numa profundidade de relação interior com Deus, sempre aberta a fazer a vontade de Deus. Fé. E quanto mais ela se dispunha a ter esse olhar de fé sobre todos os acontecimentos, sobre si, sobre as realidades, sobre as palavras que ela ouvia, Simeão, no templo, as pessoas falando a respeito dele, e o próprio Jesus falando, mulher, o que há entre mim e ti? Ela foi vivendo a obscuridade da fé, a escuridão da fé. Ela viveu isso na cruz, mas porque esse coração simples, quem tem fé tem um coração simples, descomplicado. E até alegre, Porque o anjo falou assim, alegra-te, Maria, alegra-te. E ela, porque tem fé, vivia essa alegria. Alegria de ser plena acolhida da vontade de Deus, na fé. E ela foi caminhando na fé. Foi caminhando na fé. E qual a consequência disso? Bom, qual é a consequência da fé? Vamos usar essa palavra. Milagres. Milagres. Porque ela creu, aconteceu o milagre dos milagres. A encarnação do Messias. No seu ventre, no seu seio, na sua vida. Bem-aventurada és tu, Maria, porque creste. Feliz és tu, porque creste. Estás vendo esse milagre acontecer. Toda mocinha piedosa judia estava atenta a ver se ela não seria escolhida para ser a mãe do Messias. Ela tinha renunciado a isso já E agora nela aconteceu, exatamente nela. Bem-aventurada és tu. Os milagres acontecem. E tua fé? E a minha fé? Comparada da Virgem Maria. Há quantos anda, Será que nós também temos essa abertura do coração, essa simplicidade para em tudo buscar a vontade de Deus? E para ter fé você percebe que precisa do desprendimento de si, Porque nós queremos entender tudo com a nossa razão natural. Claro, não desprezemos-la, usemos-la, e é necessário que o façamos. Mas quando se trata de fé,
das coisas sobrenaturais, a nossa razão deve ter uma janelona aberta, uma porta aberta para receber a graça que vai nos conduzir na vontade de Deus, nos acontecimentos. E vejam que as pessoas que têm fé se dispõem a Deus a realizar a vontade. Abraão se dispôs a sacrificar o filho, porque tinha fé de que Deus tinha poder de ressuscitar os mortos e sabia que Deus estava pedindo para ele aquele sacrifício. E experimentou o milagre. A Virgem Maria, porque cria, estava sempre disponível a Deus, sempre obediente. Nós vamos ver possivelmente essa virtude na Virgem. E nós estamos dispostos a esse desprendimento de nós mesmos para obedecer a Deus e nos abrir à fé, como a Virgem Maria? E se você tiver essa fé semelhante a dela, você também vai colher muitas graças, muitas maravilhas na sua vida você verá. Muitos milagres acontecerão em você, na sua família, na sua vida, nas pessoas que você reza, no Carmelo, na igreja. Muitos milagres. Deus opera por meio da fé daqueles que de forma simples o acolhem. Vamos pedir então, nesta novena, esta graça. Maria é mãe da fé. De Jesus se diz que ele é o iniciador e o consumador da fé. Carta aos Hebreus. É Jesus quem inicia em nós a fé e leva à consumação, ou seja, aquela maturidade tal que nos une a ele no amor. Mas é pelas mãos de Maria que Jesus faz isso. Por isso ela é chamada mãe da fé. É ela que gera a fé em nós e a faz crescer, e a faz ser madura e dar os frutos que Deus espera de nós. Então, se você vê que precisa crescer na fé, eu estou desconfiado que sim, como eu, vamos no início dessa novena na Senhora do Carmo e pedir a ela: minha mãe, gera em mim esta fé, porque dela eu preciso para imitar-vos, já que eu revisto-me do teu hábito, devo revestir-me primeiramente desta virtude fundamental, com um olhar simples, ver e viver todas as coisas na minha vida, abandonado à vontade de Deus, que eu vou conhecendo por meio deste dom derramado em minha alma, que já está aqui, mas que precisa se desenvolver pelo exercício da submissão, do desejo, da oração e da entrega da minha vida a Ti. Maria, Senhora do Carmo, Mãe da Fé, rogai por nós.